Gravando. Obrigada por ter avisado. Novamente, eu sou horrível com isso. Vamos lá, nós já falamos de todos os tecidos conjuntivos. Nós falamos de todas as características principais do tecido conjuntivo, que é muita substância extracelular, que é diferente do tecido epitelial. Nós falamos também da origem embrionária dos tecidos conjuntivos. Então, todos os tecidos conjuntivos têm origem embrionária no folheto mesoderme. Tá? E agora a gente vai falar de cada um. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele não é o que mais cai, tá? Mas é importante que a gente entenda dele. Por quê? Porque ele está junto com vários tecidos formando várias estruturas, tá? Então, quando a gente fala do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter que lembrar o seguinte: muita substância extracelular, muita fibra. Essa substância extracelular, lembrando que a substância extracelular é como se fosse, entre aspas, só uma maneira para vocês entenderem, como se fosse um cimento que une todas as células desse tecido, tá? E no tecido conjuntivo propriamente dito, ele é riquíssimo em vários tipos de fibras. Aliás, em todos os tecidos conjuntivos, eu tenho algumas fibras. Alguns tecidos têm características que têm mais fibras, outras mais mineralizado, enfim. A gente vai falar características de cada tipo de tecido. Mas quando a gente fala do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente fala desses três tipos de fibras: fibras colágenas, elásticas e reticulares, tá? Essas fibras, elas que vão dar a função principal desse tecido. Por quê? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em dois, que é o frouxo e o denso. O tecido frouxo e denso, o próprio nome já diz, um ele é mais maleável, o outro ele é mais firme. Ele vai de acordo com a quantidade de fibras e o tipo de fibra, tá? Por exemplo, o tecido cartilaginoso. Ih, gente, fugiu aqui. O tecido propriamente dito, o frouxo, as fibras são. Eu tenho mais células e menos fibras. Já o tecido denso, eu tenho menos células e mais fibras, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Fibras colágenas, constituídas principalmente pela proteína do tipo colágeno, eles conferem resistência a esse tipo de tecido. A fibra elástica, o próprio nome já diz, ela confere elasticidade e por conta da elastina, um tipo de proteína também, tá? E as fibras reticulares, elas acabam deixando esse tecido um pouco mais firme, não é firme a palavra, mais denso, mais resistente, mas resistente vocês podem confundir com colágeno. Tá, mas enfim, as fibras reticulares auxiliam na densidade desse tecido, tá? E a substância fundamental, ou seja, dentro da matriz extracelular, dentro da substância extracelular, tá? Que a gente pode encontrar como matriz também, além das fibras, eu vou ter a água, sais, proteínas, enfim, várias estruturas compondo essa matriz extracelular, tá? Bom, todo tecido é formado por matriz extracelular e células. Quando a gente fala do propriamente dito, ele tem várias células que compõem esse tecido. Porém, não são todas as células provenientes desse mesmo tecido. Existem células aí que não são desse tecido, que eles migram para esse tecido. Enfim, são vários os tipos de célula, porque é um tecido, ele está muito presente, ele está muito bem distribuído no nosso corpo, tá? Uma das funções do tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, é o preenchimento de espaços, ou seja, qualquer lugarzinho que possa ter um espaço entre uma estrutura e outra, eu tenho ali um tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo. Tá? Então, ele está amplamente distribuído pelo nosso corpo. Tá? Não é o mais presente, não em número o maior tecido, mas ele está totalmente distribuído. Eu tenho tecido conjuntivo, provavelmente dito, praticamente em todas as partes do meu corpo. Tá? Bom, tipos de células. Quando a gente falar de tipos de células, você tem que botar na sua cabeça o seguinte: tecido conjuntivo propriamente dito, a principal célula, tá bom, gente? A principal são os fibroblastos. Tá? Por quê? Aí você lembra, por quê? Eles são fabricantes de fibra. É uma maneira de você lembrar, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Fibroblastos, tá? É uma maneira de você lembrar, ok? A principal célula. Falou de fibroblasto, eu estou falando de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Porque as outras células, elas são
Principalmente essas três aqui, ó, elas migram do tecido sanguíneo, essa daqui é de um tecido especial chamado tecido adiposo, e as células mesenquimais são células responsáveis pela regeneração de vários tecidos, tá? Uma coisa que eu quero falar aqui nos tecidos é o seguinte, prefixo não, perdão, gente, sufixo blasto. Quando eu tiver uma célula chamada blasto, qualquer coisa blasto, eu estou me referindo à célula jovem desse tecido. Ou seja, fibroblasto são células do tecido conjuntivo propriamente dito, mas são células jovens. Porque quando eu falo células maduras desse tecido, eu estou falando fibrócito. Então, o sufixo blasto são células jovens. O sulfito citos são células adultas, tá? A gente vai ver uma diferença bem grande aí nos tecidos cartilaginosos e ossos, tá? Tanto que você pode encontrar, ao invés de fibroblastos, encontrar na questão escrito fibrócitos. É a mesma coisa, porém é a mesma célula. Só que uma célula a blastos é jovem e a citos é uma célula adulta, tá? Elas também são fabricadoras responsáveis pela produção da matriz extracelular, tá? Agora vamos aos outros tipos de célula. Guarda a fibroblasto como principal célula do tecido conjuntivo, propriamente dito, tá? Células mesenquimais. Elas são células responsáveis por se diferenciar em outras células. Por isso que elas são responsáveis por essa regeneração, tá? Macrófago, histiócitos, plasmócitos e mastócitos são células de defesa do nosso corpo, células que migraram do tecido sanguíneo. Por exemplo, os macrófagos, eles migraram lá do tecido sanguíneo, eles eram chamados de monócitos lá, tá? Os plasmócitos são células também que migraram do tecido sanguíneo, ou seja, saíram do tecido sanguíneo e foram para o tecido propriamente dito, e eles são originários de quem? Eles são os linfócitos, tá? Os mastócitos, eles são células também que migraram do tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Eles são células de defesa lá que eles são chamados de basófilos, tá? Ou seja, por que eu estou falando isso? Que eles são células de defesa, células de defesa, células de defesa. Porque uma função secundária do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é imunológica, porque eu estou cheia de células de defesa. Tá? Eu estou recheada de células de defesa que auxiliam numa proteção desse corpo, tá? Bom, e adipócitos, gente, são células que armazenam gordura. A gente vai falar um pouquinho mais dele quando a gente falar do tecido adiposo, tá? Mas ele também são células que estão presentes no tecido conjuntivo propriamente dito. Ok? Lembrando que toda vez que nós falarmos de algum tipo de tecido, a gente tem que falar um pouquinho da substância extracelular e um pouquinho das células. Neste caso aí, como eu tenho muitas células, guardem fibroblastos, tá? Eu tenho várias células diferentes. É o tecido que mais tem células diferentes, tá, gente? É o tecido conjuntivo propriamente dito. Porém, guardem, lembrem que fibrócitos são as principais células desse tecido. Por quê? São eles os responsáveis pela produção da matriz extracelular, ou seja, da substância extracelular. Ok aí? Ok. Vamos lá, na classificação, como foi que eu falei, eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo e do tipo denso. Gente, e o próprio nome já diz. O frouxo, ele acaba sendo um pouco mais maleável e o denso mais firme, tá? Um pouco mais resistente. A diferença é que, olha só, no caso do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho mais células e menos fibras, fazendo com que ele fique um pouco mais maleável, dando a função dele principalmente isso aqui, ó, preenchimento de espaços vazios, ok? Bom, e eu tenho a função imunológica, por quê? Porque eu tenho mais células. Se eu tenho mais células, eu tenho mais de todos os conjuntos de células. Olha como que eles se organizam, ok? Ok aí, gente? Ok. Ok, professora. Deixa eu pegar aqui.
para eu não perder o meu... No caso do tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele é o quê? Ele é um pouco mais firme, porque ele tem menos células e mais fibras, fazendo com que ele fique muito mais rígido, entendeu? Ele fica muito mais firme. Eu não gosto de usar a palavra rígido, porque dá a impressão de que ele é duro, não. Ele fica mais firme, tá? Vamos lá. O que o denso tem? Bom, o frouxo, a principal função do tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, é o preenchimento de espaços vazios com essa função imunológica, com uma função secundária, ok? Por exemplo, não, né? Eu já falei, não tem exemplo. Agora, eu ia dar o exemplo do denso. O tecido conjuntivo propriamente dito denso é o que forma, como ele é mais firme, é o que forma a parte de baixo da pele. Olha isso aqui. Aqui eu tenho a epiderme, que é tecido epitelial. A minha derme, ela é formada de tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, não modelado. É uma outra classificação que a gente tem aí. É o denso modelado e o denso não modelado, ok? Vamos dizer assim, o denso não modelado, aqui, ó, ele é chamado, a nomenclatura aí, ela é bem direta, tá? Nota para vocês verem nesse desenho aqui como as fibras são, como as células se dispõem. O denso não modelado, ele continua com muitas fibras, tá? E menos células, porém, as fibras são desorganizadas, tá? E o modelado, gente, as fibras são todas organizadas em um mesmo sentido, ok? Onde que eu encontro o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, perdão, não modelado, eu vou encontrar na derme, né, essa parte de baixo da nossa pele, a parte do meio ali, tá? Envolvendo os órgãos, por exemplo, de pericôndrio e periósteo, são estruturas que envolvem a cartilagem e os ossos, respectivamente, e são formados de tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, não modelado, tá? Ou seja, eu tenho várias funções, por quê? Porque eles são mais firmes, tá? Já o denso modelado, perdão, tá? O denso modelado, ele, por conta dessa organização dessas fibras, olha o que eu formo. Forma tendões e ligamentos, tá? Sendo que tendão liga osso ao músculo e o ligamento liga osso ao osso, tá? Fazendo com que exista a possibilidade de que, ó, de movimentação, porque essa movimentação que a gente faz aqui, eu tenho a musculatura contraindo, mas essa musculatura está ligada ao osso, e por conta disso, e por conta do ligamento que existe entre os ossos, eu tenho essa possibilidade de movimentação. Olha como que a gente vê esse tipo de tecido em todos os lugares que a gente vê. Ok? Ok, tecido aqui, gente? Tá ok. Bom, olha isso daí. Por que eu deixei para falar da pele agora? Porque a pele, ela é um órgão, gente, é muito pegadinha, tá? A pele é um órgão porque é formado de vários tecidos, tá? E ela é formada na parte mais externa por tecido epitelial, que é, no caso dessa classificação aqui, ele é estratificado pavimentoso, tá? Dessa classificação só. Foi o que eu falei, vocês não têm que saber tudo, né? Mas é na hora de classificar para que serve tudo ali, para que serve aquele tecido epitelial, para proteger ou para troca de substâncias, enfim. Todas as estruturas que aparecem na nossa epiderme, elas são provenientes, ó, da derme, porque a derme, ela tem vascularização sanguínea. A derme tem inervação, tá? É a partir da derme que eu tenho ali o folículo piloso. Então, é a partir da derme que eu tenho o quê? Que eu tenho todas essas estruturas, porque a epiderme é um tecido avascular e é um tecido epitelial, ok? Agora vamos lá. Tem uma questão da tatuagem. Eu cheguei a falar isso com vocês semana passada? Acho que não. Falei a questão da tatuagem?
Comentou que chega Acho até a que derme, não. se não me engano, né? Ah, exatamente. Então, eu falei, porque se eu chegasse só aqui até a epiderme, essas células elas iriam se desfazendo, e falei isso mesmo, falei mesmo. Então, uma agulha hipodérmica tem que entrar até a derme para que haja, de fato, um desenho. Ok, aqui, gente, no tecido conjuntivo propriamente dito? Sim. Então, vamos lá. Tecido adiposo. Tá? O tecido adiposo ele é considerado um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Enfim, porque ele é um tecido que tem uma função muito. Todos os tecidos têm funções específicas. Então, ele é considerado de propriedades especiais porque não entra nas outras classificações. Vamos dizer assim. O tecido epitelial, eu tenho revestimento. Bom, esquece o tecido epitelial. Dentro dos tecidos conjuntivos, eu tenho tecido conjuntivo de transporte, de sustentação, de propriedades especiais e propriamente dito. Enfim, é uma classificação a mais desnecessária, mas que pode aparecer. Então, o tecido adiposo e o tecido hematopoético são de propriedades especiais. Tá? Única célula que você vai encontrar são os adipócitos. Aí fica fácil a gente lembrar, tá? Olha, adipócitos, tecido adiposo. A função do tecido adiposo, gente, é armazenar energia. A nossa reserva energética ela é feita pela gordura. Lembra que nós falamos o seguinte, lá no início, nós falamos o seguinte, que a nossa primeira fonte de energia são os carboidratos, ok, mas a nossa reserva energética é feita por lipídio, tá? Tanto que o nosso corpo guarda o lipídio para uma possível ausência de energia, a ausência de fonte de energia, ou seja, a ausência de carboidrato, tá? Então, a principal função dos lipídios é energética no nosso corpo, tá? É energética, por quê? Ela é armazenada, a nossa energia reserva, ela é armazenada sob forma de gordura, tá? Pode ser usada também como isolante térmico e amortecimento. É aquele caso que quem machuca primeiro, a pessoa que cai de bunda, vão cair de bunda, duas pessoas caem de bunda, a magrinha ou a gordinha? A magrinha pode machucar mais, a gordinha tem o quê? Tem um acolchoamento. É por isso que eu sou gordinho, porque eu caio muito. Mentira, mentira. Eu tô arrumando desculpa para mim, entendeu? Enfim, tem um amortecimento mesmo, e muitos animais existem, muitas estruturas existem, essa reserva de gordura, tá? Justamente para amortecer, às vezes o estilo de vida auxilia, tá? Agora, como isolante térmico, tem umas coisinhas que eu tenho que falar. Nós adultos, não tem essa história de que gordinho sente mais calor, gordinho não sente frio. Porque o nosso tecido adiposo, ele não ele não tem a função de aquecimento, tá? Eu tenho dois tipos de tecidos, o multilocular e o unilocular, tá? O tecido que nós temos hoje, guardado no nosso corpo aqui, é o tecido do tipo unilocular, que é um tecido que armazena essa gordura, e essa gordura é fonte de energia. E ele é chamado de unilocular porque tem um único grande vacúolo que armazena a gordura. Aqui nesse caso aqui, em lilás, eu tenho a célula, em roxinho, eu tenho o núcleo, e esse vacúolo amarelo seria um grande vacúolo acumulando gotículas de gordura. Tá? Então, o unilocular ele tem função energética. Tá? A principal função do tecido unilocular, que é o tecido que nós temos no nosso corpo agora, é energética. Porém, nós temos um tecido adiposo também, que auxilia na temperatura, tá? Auxilia no que a gente chama na termorregulação. É onde a gente fala daqueles animais que vivem nos círculos polares, vamos dizer assim. Eu vou falar do urso polar. Tá? O urso polar, ele tem no corpo dele um tecido conjuntivo adiposo que tem uma função de isolante térmico bem definida. Por quê? Primeiro, ele é chamado de multilocular porque ao invés de ter um único vacúolo grande com gordura, eu tenho vários. Tá? Eu tenho vários pequenininhos, vários menores. E além de eu ter muitos vacúolos de gordura, eu tenho muita mitocôndria. Só que a mitocôndria, neste caso aqui do tecido adiposo, ela tem função
ela tem função de gerar calor. Ela não pega a gordura, né? Ela não pega a gordura e transforma em ATP. Quer dizer, lógico que ele não pega a gordura e transforma em ATP. Tem todo o metabolismo para que a mitocôndria seja usada, vamos dizer assim, para que a molécula seja usada, enfim. Só que ela não transforma em ATP. A principal função dela é liberar energia sob forma de calor, auxiliando esses animais o quê? A manter a temperatura, tá? Nós, seres humanos, temos o tecido multilocular? Sim, quando somos recém-nascidos. O primeiro tecido adiposo que nós temos é do tipo multilocular, o que protege grandemente o corpo do recém-nascido. Lógico que ele não consegue viver nos polos norte nem sul, tá, gente? Só que ele auxilia muito nessa termorregulação inicial de vida, entendeu? Então, nós temos esse tecido multilocular quando recém-nascidos. Depois ele vem sendo substituído pelo unilocular, que é esse que a gente tem, tá? Ok aqui? Sim. Ok. Qualquer dúvida pode me parar, tá, gente? Eu vou falando isso que está... Ah, não. Tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Ele tem algumas características especiais, tá? Como todos os tecidos, no caso do tecido conjuntivo adiposo, a gente não fala da matriz extracelular, até porque a matriz extracelular está bem próxima, tá? Está bem próxima lá do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Você fala mais do tecido adiposo em relação à reserva energética que eles dispõem, tá? O tecido conjuntivo cartilaginoso, a gente vai falar das células e da matriz extracelular, tá? Só que ele tem características especiais. Vamos lá. Ele é um tecido resistente, rígido e flexível. O que significa isso? Ele não o rígido, eu não gosto muito da palavra, mas assim, ele tem certa flexibilidade, mas ele não é extremamente mineralizado, igual o osso, tá? Rígido e flexível fica uma coisa meio contraditória, né? Você pode fazer, ele consegue fazer isso aqui, vamos dizer assim, tá? Com maior facilidade. Por quê? Porque a matriz extracelular, a matriz cartilaginosa, que nada mais é do que a substância extracelular, ela é rica em fibras colágenas e elásticas, ou seja, o colágeno dá resistência e elástica dá o quê? Dá essa possibilidade de quê? De tensão, de movimentação, tá? O tecido conjuntivo cartilaginoso, ao contrário de todos os outros tecidos conjuntivos, ele não é vascularizado, ele não tem vasos sanguíneos, ou seja, a característica que eles adoram falar, tá? Porque a maioria dos tecidos conjuntivos são vascularizados, possuem vasos sanguíneos, possuem nervos, tá? E o tecido, as cartilagens não tem vascularização sanguínea, tá? Ou seja, eles são semelhantes com o tecido epitelial, tá? Como que as células são feitas? No caso do tecido epitelial, eu tenho lá a lâmina basal, que é uma lâmina de tecido conjuntivo que fornece a nutrição. Aqui, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o que eu chamo de pericôndrio. E esse pericôndrio, eu acabei de falar para vocês, é um tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso, tá? Que é muito vascularizado e fornece a nutrição para esse tecido. Porém, diferente do tecido epitelial, o tecido cartilaginoso não tem grande capacidade de regeneração. É uma baixíssima capacidade de regeneração, justamente por conta dessa característica. Eu tenho aqui. Por conta dessa característica. Vamos lá. Finge que isso aqui é uma cartilagem. Tá, gente? Tá? O centro está aqui e as beiradas estão aqui. Ao redor dessa cartilagem, vou mudar só aqui, eu vou ter uma membrana formada por tecido conjuntivo propriamente dito, chamado de pericôndrio. Tá? No interior, deixa eu mudar parece que eu falo assim.
No interior daqui, no interior dessa cartilagem, eu vou ter as minhas células cartilaginosas. Eu tenho células mais superficiais, ó, são que estão mais na beirada dessa cartilagem, e tenho células mais internas, que estão envolvidas, tá? São a mesma célula, porém, naquela velha história, eu tenho células jovens e tenho células adultas, que é exatamente isso que a gente vai falar aqui, ó. Os condroblastos são células jovens com muita capacidade de quê? De metabolismo. Então, elas produzem muita matriz extracelular. Elas estão sempre na região mais externa dessa cartilagem, tá? Blasto, célula jovem, e isso daqui, gente, ó. Guardem isso daqui, ó. Condrio. Eu estou falando de cartilaginoso, tá? O prefixo, né, o termo condro significa cartilaginoso, tá? Tanto que eu vou falar aqui agora os condrócitos. Citos, células adultas, condrocartilaginoso. Então, são células adultas cartilaginosas. São células que são mais internas. Aí, no caso aqui, perdão, no caso aqui desse desenho que eu fiz, desse desenho lindo que eu fiz, aqui no caso eu teria os condroblastos, que seriam mais externos, e eles, conforme eles vão ficando mais velhos, essas células vão entrando nessa cartilagem, ficando cada vez mais internas, formando o que a gente chama de condrócitos, tá? Ok, gente? Condroblastos, células jovens, mais externas, uma alta atividade metabólica. Condrócitos, células mais maduras, com uma baixa capacidade, um baixo metabolismo, e elas ficam mais internas dentro de uma cartilagem. Tá? E a cartilagem é toda envolvida pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, que é responsável pela sua nutrição. Até aí, tudo bem? Tudo. Sim, professora. A matriz cartilaginosa ou substância extracelular, tá bom? No caso aí vocês podem encontrar muito como matriz cartilaginosa, matriz óssea, nada mais é do que o tecido, do que a substância extracelular, tá? Ela é rica em proteínas, claro, ela é riquíssima em proteínas, mas aí eu tenho o ácido hialurônico, enfim, olha só para vocês verem, ácido condro significa cartilagem, olha só. Lógico que vocês não têm que saber isso aqui não, tá, gente? Pode ficar despreocupado. Vou tirar isso aqui do meu slide, senão todo mundo fica preocupado. Tá? Mas eu tenho que saber o seguinte, que a matriz cartilaginosa ela é rica em fibras elásticas e colágenos. Ela é riquíssima. E tanto que as cartilagens elas são classificadas de acordo com a quantidade de fibras e o tipo dessa fibra. Tá? Elas são classificadas em hialina, elástica e fibrosa, isso mesmo, cartilagem fibrosa. Eu ia falar fibroblástica, não tem nada a ver. Né? Fibrosa. Então, e elas são classificadas de acordo com a quantidade dessas fibras presentes na matriz extracelular, tá? Aí aqui eu estou mostrando o seguinte, aqui, olha só. Esse desenho aqui mostra o que eu falei no desenho anterior. Aqui eu tenho o condroblasto, a célula jovem, aí eu tenho a cartilagem, e ela vai entrando nessa matriz extracelular, ficando mais velha, vamos dizer assim, e vai formando vários grupinhos dentro de uma lacuna, que é o que a gente chama de grupo isógeno. Mas, assim, é como se eu tivesse vários buraquinhos que abrigassem essas células maduras. Por quê? O tecido conjuntivo cartilaginoso e o ósseo, eles fabricam essa matriz, né, essa substância extracelular. Só que eles vão depositando ao redor. E essas células, elas ficam o quê? Isoladas. Quando elas se veem, eu tenho matriz por todos os lados, e elas estão assim, opa, estou sozinho. Tá? Estou presa, eu mesma me prendi. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. E quando eu tenho mais de uma célula junta, neste buraquinho, como se tivesse duas células juntas, colocando a matriz extracelular, assim, e se prendendo, vamos dizer assim, é o que eu tenho de grupo isógeno, tá? É só para vocês entenderem que as células adultas, elas ficam dentro de lacunas. Então, a gente pode ver que o tecido cartilaginoso e o ósseo são tecidos lacunares. Isso mesmo, lacunares. Tá?
pode aparecer para vocês em alguns termos, tá? Funções das cartilagens em geral, lubrificação, legal? Lubrificação. Ah, professora, mas é líquido? Não, mas pensa comigo. Toda a união entre ossos, eu não tenho osso que se liga no osso, porque eu teria, assim, uma grande dor, tá? Então, todas essas estruturas são, todas essas conexões entre ossos são feitas por algum tipo de cartilagem, tá? Então, auxiliam grandemente o quê? Em toda essa movimentação que a gente tem, tá? Bom, forma-se o esqueleto do embrião, ou seja, o primeiro esqueleto lá que é formado dentro do desenvolvimento embrionário, né, é formado por cartilagem, tá? Uma cartilagem chamada de cartilagem hialina. Porém, gente, guardem uma coisa: o tecido esse esqueleto cartilaginoso, ele não é transformado em tecido ósseo posteriormente. Olha a palavra, não é transformado, ele é substituído. Ele é substituído pelo tecido ósseo. Eu tenho lá o primeiro esqueleto, que é feito de cartilagens, justamente por ser um pouco mais maleável, enfim. A natureza é muito... A natureza é a natureza, né, gente? E conforme acontece o desenvolvimento desse embrião, o esqueleto ele vai tomando o lugar dessa cartilagem, tá? Então, essa cartilagem ela é substituída. Prestem atenção na palavra, porque isso aí é tema de pegadinha, tá? É até um tipo de ossificação que a gente fala, né? Ossificação endocondral é quando um osso ele substitui uma cartilagem anteriormente feita. No caso do esqueleto do embrião, tá? Então, o primeiro esqueleto lá é cartilaginoso, bonitinho, ele vem sendo substituído ao longo do desenvolvimento por tecido ósseo, tá? A formação dos ossos longos, porque existe mesmo os ossos longos, conforme eles vão crescendo, existem estruturas, partes desse osso, que eles são ricos em cartilagens, por quê? Porque são os ossos que eles vão começar a fazer o quê? Eles têm que crescer. Então, a cartilagem permite de uma maneira bem grosseira, permite fazer isso aqui, ó. Abre um pouquinho para o crescimento e a formação de tecido ósseo, tá? Lógico que, por exemplo, eu já não tenho mais essa região, porque eu não tenho mais crescimento ósseo, tá? Isso é uma coisa que acontece durante o crescimento de um indivíduo, tá? E amortecimento, gente. Amortecimento, pensa lá na coluna vertebral. Ó, a coluna vertebral tem uma vértebra aqui, outra vértebra aqui. Imagina a gente andando o tempo todo fazendo isso aqui. Porque a gente vai andando, a gente não vê, mas o impacto da passada que a gente tem, ele é difundido por todo o nosso corpo. Ó. E se eu não tivesse o disco intervertebral, eu teria uma dor imensa. Tanto é que existem doenças, existem problemas, que é por conta da saída desse disco, enfim, que a gente chama de hérnia de disco, e que às vezes o osso dá uma encostadinha no outro osso. É o que todo mundo fala assim, travei. Mas vamos aos tipos de cartilagem. Cartilagem hialina é a mais presente no nosso corpo, é a que a gente vai ver em vários locais do nosso corpo, tá? Vários locais, ou seja, é a mais presente. O tubo da traqueia aqui, ó, que é feito de cartilagem, é de cartilagem hialina. Olha aqui, a ligação das costelas no osso externo, que é esse osso duro aqui na frente, ele é feito de cartilagem também hialina. O esqueleto do embrião, que é posteriormente substituído pelo tecido ósseo, ele também é formado de cartilagem hialina, ou seja, eu tenho muitas, muitas e muitas estruturas no meu corpo que são formadas de cartilagem hialina, tá? Quantidade moderada de colágeno, sim, ela acaba sendo um pouco menos, vamos dizer assim, ela tem lá a sua função, ela não é tão elástica, tanto que ela tem, olha só, ela é moderada de colágeno, não tem tantas fibras elásticas, tá? Diferente da cartilagem elástica, que é um pouco menos frequente no corpo, tá? Ela, na verdade, tem 3 tipos, a hialina, elástica e fibrosa.
A mais frequente é a hialina, depois vem a elástica, depois vem a fibrosa, na ordem de frequência no corpo, tá? Ela tem muito mais fibra elástica, que o próprio nome já diz. É a capacidade que eu tenho, ó, de virar minha orelha e a orelha voltar pro lugar, ó. Virei e ela volta pro lugar, tá? O nariz também é assim, só que você não tem a mesma maleabilidade que você tem na orelha. Olha isso aqui, você não tem a mesma maleabilidade do que no nariz, ok? Ok? Aí, gente, eu tô falando rápido. Hoje eu tô ligada no 330, gente. Tá tudo Não, bem tá aí, ok. gente? Qualquer coisa vocês me param, tá? É, Vamos lá. Onde que eu vou encontrar a cartilagem hialina? Essa cartilagem hialina, como ela tem esse poder de movimentação e voltar para a forma original, toda vez que eu tenho alguma coisa, alguma estrutura no meu corpo que é feita de cartilagem e eu tenho esta movimentação, ela é feita de cartilagem elástica. Tanto que eu falei assim, ó, a orelha, ó, voltou. Agora, outro lugar que eu tenho essa cartilagem elástica é o que a gente chama de epiglote. É uma válvula que existe, a epiglote é uma válvula que existe que separa o nosso sistema digestório do nosso sistema respiratório. É uma válvula que tem aqui. Por quê? Nós respiramos pelo nariz e pela boca, ou seja, o ar entra pelo nariz ou pela boca e a gente mastiga. Ou seja, eles têm um caminho aí próximo, tá? O que acontece é o seguinte, eu tenho essa válvula, que ela faz o seguinte, que tá esse desenho aqui, né? Vou no desenho que tá melhor. Essa válvula, ela fica normalmente levantada. Enquanto ela fica normalmente levantada, o que acontece? O ar vem aqui, ó, e passa para a traqueia, fazendo a troca gasosa normalmente, tá? Só que quando nós engolimos, pode fazer o movimento aí. Você percebe o seguinte, primeiro que você não consegue respirar enquanto engole, tá? Por que você não consegue? Porque essa válvula vem aqui, ó, e tampa essa entrada da traqueia, fazendo com que o alimento vá para o caminho certo, que é o esôfago. Só que quando você para de engolir, engoliu, o alimento passou, essa válvula volta para o lugar, abrindo novamente a entrada da traqueia, tá? Epiglótica é o nome dessa válvula e ela é feita de cartilagem elástica, porque tem essa possibilidade de tensão e retorno à mesma posição. Ok aí? Sim. Vamos lá. E por último, a cartilagem fibrosa, tá? Vocês podem contar como fibrocartilagem também, que é a mesma coisa, tá, gente? Ela é a menos frequente no corpo, tá? Ela é a mais resistente, tanto que a gente vai ver a presença dela em bem menos locais do nosso corpo, tá? A nutrição dela é feita pelo líquido sinovial, enfim, porque normalmente ela tem o pericôndrio, né? Que é uma membrana que envolve. No caso da, da cartilagem fibrosa, eu tenho o que a gente chama de líquido sinovial, que auxilia nessa nutrição. Mas isso daí é uma das coisas que menos e eu nunca vi perguntando, tá? Vamos lá. Onde que eu encontro essa cartilagem fibrosa? Gente, todo lugar que eu preciso ter resistência, tá? É todo lugar que eu preciso de ter aquela resistência dentro do corpo. O principal que vocês vão ver, gente, pode guardar isso no coração de vocês, é nos discos intervertebrais. Aqui eu tenho a vértebra 1, vértebra 2, e existe esse disco aqui. Deixa eu pegar minha vértebra. Esse disco intervertebral aqui, de uma maneira feia até de falar, é como se fosse uma almofadinha entre os dois, entre as duas vértebras, tá? Bom, nós somos seres bípedes, ou seja, nós andamos com duas pernas. Então, todo o peso, grande parte do peso do corpo fica onde? Fica exatamente aonde? Nas vértebras, porque nós conseguimos nos equilibrar. E todo esse equilíbrio faz com que muitos impactos aconteçam nessa vértebra. Então, é extremamente importante que exista essa almofadinha, tá? Entre as vértebras, que é feita de cartilagem fibrosa.
Você encontra também na sínfise, que é a ligação aqui que existe na bacia, né? A gente chama de sínfise púbica. E a gente encontra também nessa região aqui do punho, é onde a gente tem uma grande capacidade de força nas mãos. Tá? Ok aí, gente? Ok. Tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo. Tá? Gente, nós falamos de vários tecidos hoje, mas assim, eu não tenho como ficar falando devagar, porque é muito conteúdo. Tá? Esse ano a gente ainda tem o Saulo, então ele vem com uns conteúdos também, então ajudou bastante. Vamos lá. Tecido conjuntivo ósseo. Vocês já notaram até agora que eu estou falando de cada tecido e cada tecido tem uma característica específica dentro ou dos tipos de célula ou da matriz extracelular. E com o tecido conjuntivo ósseo não vai ser diferente, tá? Enquanto o tecido cartilaginoso é riquíssimo em fibras, o tecido ósseo ele é riquíssimo em íons de fosfato de cálcio. Então, ele é extremamente mineralizado. Característica do tecido conjuntivo ósseo. A matriz óssea, ou seja, a substância extracelular, é extremamente mineralizada, tá? Então, isso traz muitas funções do tecido ósseo para a gente, tá? Vamos lá. Dentro dessa matriz óssea, eu tenho a parte orgânica e inorgânica. A orgânica é formada por várias estruturas como proteínas, ou seja, moléculas orgânicas, e a inorgânica é principalmente formada por vários tipos de íon, por vários tipos de sais, tá? Experiência básica de escola. Se eu pegar um osso de galinha e cozinhar, tá? Eu vou pegar o quê? Eu vou matar. Eu vou eliminar, né? Matar não, né? Eu vou eliminar a parte orgânica desse osso, deixando ele muito mais quebradiço, tá? Agora, se eu pegar esse osso de galinha, não cozinhar, tá? Não vou cozinhar, e botar ele por alguns dias no vinagre, eu vou eliminar o quê? Eu vou eliminar a minha substância inorgânica, ou seja, eu vou retirar todos esses sais, deixando somente a substância orgânica. Vou deixar o osso o quê? Muito mais maleável, porque eu estou retirando essa parte inorgânica. Então, guardem isso, tecido ósseo, a matriz óssea, ou seja, a substância extracelular do tecido ósseo é dividida em parte orgânica e inorgânica. E a parte inorgânica é a principal que você tem que lembrar por quê, tá? Porque ela é riquíssima em íons de fosfato de cálcio. E esse fosfato de cálcio é o que deixa o osso firme, é o que deixa o tecido ósseo duro, vamos dizer assim, tá? E por conta disso, o que acontece? O tecido conjuntivo ósseo ele acaba sendo para a gente, o nosso corpo, um depósito de minerais. Então, quando eu não tenho, por exemplo, nem fósforo, nem cálcio, o que eu vou fazer? O meu corpo vai lá no osso e retira. E isso, ao longo da vida, é prejudicial. Uma das doenças causadas pela falta, por exemplo, pela baixa ingestão de cálcio ao longo da vida, tá, gente? Não é porque a gente não comeu cálcio hoje, tá? Ao longo da vida, uma das doenças é a osteoporose. O que vai acontecer? Ao longo da vida, eu não tive uma alimentação boa, rica em cálcio. O que foi acontecendo? O meu corpo precisa de cálcio. E se ele precisa de cálcio, o que eu vou fazer? Não, opa, vou tirar do osso, vou tirar do osso, vou tirar do osso. É igual eu falei, gente, é igual poupança. Se você só tira, uma hora acaba. Tá? E isso, a osteoporose vai deixar o osso muito mais quebradiço, muito mais fraco, vamos dizer assim. Tá? Características do tecido ósseo. Mais resistente, mais rígido. Faz parte da formação dos ossos. Isso que é importante eu falar. Tá? Ah, professora, mas o tecido ósseo não é o osso? Não. O osso também é um órgão. Outro tipo de pegadinha. O osso é um órgão. Por quê? Dentro do osso, o osso é formado por tecido conjuntivo ósseo, em sua maioria, sim, mas eu tenho tecido sanguíneo, eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito, formando o periósteo, e eu tenho tecido nervoso, tecido hematopoético, ou seja, eu tenho vários tipos de tecido compondo uma mesma estrutura, tá? Então, o tecido conjuntivo ósseo forma grande parte do osso, faz parte da formação dos ossos, tá? Isso é tema de pegadinha, tá? Bom,
Em tudo que eu falei aqui de características, funções. Sustentação é lógico, porque auxilia junto com o tecido muscular. Proteção, porque é por conta dessa rigidez. Movimentação também é uma coisa bem lógica do tecido ósseo, foi ótimo, do ósseo. E eu tenho a função de depósito de minerais, que vão auxiliar a homeostase do corpo. Isso daqui que eu falei, está falando exatamente dessa matriz inorgânica aqui, tá? Opa, perdão, errei. Está falando exatamente dessa matriz inorgânica. Por quê? Porque esse depósito de minerais ele vai ser utilizado caso eu não tenha os minerais necessários para o meu corpo na minha alimentação. Tá? Então, isso é importante. É uma das características do tecido ósseo, das funções, tá? Bom, homeostase do corpo, gente, toda vez que fala homeostase, a palavra homeostase, guarda aí no coração de vocês, significa equilíbrio. Então, se eu não tenho na minha corrente sanguínea os sais necessários, o meu corpo vai entender que não tem e vai lá buscar no osso. Para quê? Para deixar tudo equilibrado e tudo funcionando da melhor maneira. O nosso corpo sempre vai buscar esse equilíbrio. Isso dentro de um funcionamento normal, tá? De um organismo normal. Como todo tecido, nós falamos no slide anterior sobre a matriz óssea, tá? Vamos falar agora dos ossos, tá? Nós temos vários tipos de células também. Osteoblastos, ou seja, ósteo significa tecido ósseo, blasto, células jovens. São células grandes que produzem muita matriz extracelular. São células que estão lá, opa, tem que produzir matriz. Então, eu vou pegar aquele fosfato de cálcio e vou montar aquela matriz, é como se eu estivesse montando um murinho, tá? Os osteoblastos, tá? Eu tenho os osteócitos. Os osteoblastos, eles têm muito metabolismo, ou seja, eles estão produzindo muita matriz óssea, e os osteócitos, eles vão depositando. Olha, por que eu falei, eu fico brincando que elas são células burrinhas. Por quê? Porque elas vão depositando a matriz óssea ao redor delas e vão ficando sem espaço. Porque aqui, ó, tudo matriz óssea. Essa parte branquinha, tá vendo como que ela fica toda ramificada? É tudo matriz óssea. Então, os osteócitos, eles são responsáveis pela produção da matriz óssea. Oh, perdão, gente, falei errado. Os osteoblastos são responsáveis pela produção da matriz óssea e os osteócitos, que são células mais maduras, não células velhas, tem que corrigir isso aqui também, são células adultas, elas são responsáveis pela manutenção dessa matriz, tá? Só que no tecido conjuntivo ósseo eu tenho uma célula a mais, que ela é responsável principalmente pela remodelação óssea, reabsorção óssea. Por quê? A gente sabe que quando a gente quebra um osso, a gente tem a capacidade de quê? De corrigir essa lesão, tá? Então, quando a gente quebra um osso, é como se a gente tivesse quebrado um vidro, fica cheio de caquinho, não fica o vidro? E dentro do nosso corpo, essa matriz óssea, ela também fica cheia de caquinho. Muitos caquinhos pequenininhos que têm que ser o quê? Desfeitos para serem reaproveitados. Ou seja, eu vou pegar aqueles caquinhos de matriz óssea, vou desfazer e reaproveitar para quem? Para o meu osteoblasto poder produzir mais matriz óssea. E quem é responsável por catar esses caquinhos, né? E, é, e, e reciclar essa matriz, né? Reciclar não, né? Deixar disponível as substâncias necessárias para os osteoblastos produzirem. São os osteoclastos, que são células multinucleadas responsáveis pela reabsorção óssea. Ou seja, quando eu tenho uma lesão, quebrei o ossinho. Quando eu preciso dessa reabsorção óssea, dessa remodelação óssea, vários osteoclastos migram para essa região, pegando toda essa sujeira que ficou, limpando e oferecendo para os osteoblastos as substâncias necessárias pela produção de uma nova matriz. Tá? Então, osteoblasto, célula jovem, muito metabolismo. Osteócito, célula madura, pouco metabolismo. E osteoclasto responsável pela reabsorção óssea. Ok, gente? Ok. Alguma dúvida, gente?
Não, tô tranquilo. Então, qualquer coisa pode parar, tá? Vamos lá, agora a gente vai falar dos tecidos ósseos. Tecido conjuntivo. Eu tenho o ósseo primário e o ósseo secundário. Gente, o próprio nome já diz, tá? O tecido ósseo é aquele primeiro a ser formado. Ou seja, se ele está começando a formação, eu tenho menos matriz extracelular. Então, ele acaba sendo menos resistente, vamos dizer assim, tá? Onde que eu encontro esse tecido ósseo primário? Quando eu estou começando a formar algum tipo de osso. Quando eu tenho isso? Aqui, ó, na reparação de fraturas, o que acontece? Eu quebrei um osso. O que acontece? Ele vai ter que ser, esse osso vai ter que ser reparado, ou seja, ele vai ter que montar um tecido ósseo novamente. Então, esse primeiro tecido montado, esse primeiro tecido produzido é o tecido ósseo primário, que posteriormente vai dar lugar ao tecido ósseo secundário, que acaba sendo muito mais mineralizado. Por quê? Porque eu tenho muito mais matriz. Eu tenho uma maior, eu já produzi muita matriz até chegar ao tecido secundário, ok? É lógico, é uma coisa assim bem clara. Primário é o primeiro a ser formado, secundário é o que substitui o primário, tá? Agora, ossificação. O que é a ossificação? É o processo de produção óssea, tá? É o processo de formação do tecido ósseo. Do osso, na verdade, né? Vamos dizer assim. Então, é o processo de formação do osso, tá? Do osso no geral. Eu tenho dois tipos de ossificação: a intramembranosa e a endocondral. A intramembranosa é simplesmente quando o tecido ósseo ele começa a ser formado a partir de células conjuntivas, o tecido conjuntivo. Lembra lá das células mesenquimais que conseguem formar outras células? Lá do tecido conjuntivo propriamente dito, olha a importância do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é quando uma célula mesenquimal dessa se diferencia em osteoblasto e começa a formar o tecido ósseo. Ok. Então, ele vem de uma célula conjuntiva, ele vem a partir de uma membrana. É isso mesmo, de uma membrana conjuntiva, de um tecido conjuntivo, tá? Percebe que ele vai ser formado a partir, ele não vai se transformar em tecido ósseo, tá? Ele vai ser formado a partir, tá? Bom, isso é a ossificação intramembranosa, o que acontece com os ossos do crânio. Ok. E eu tenho a ossificação endocondral. Lembra do que eu falei do prefixo e sufixo? Olha, condral. Condral significa o quê? Cartilaginoso. Ou seja, essa ossificação tem alguma coisa a ver com quem? Com a cartilagem. Lembra que eu falei que o tecido ósseo é o primeiro tecido do embrião, o primeiro esqueleto do embrião é formado por tecido cartilaginoso e depois ele dá lugar ao tecido ósseo? Esse é um tipo de ossificação que endocondral, que vai partir da onde? Do modelo, do molde de uma cartilagem. Ou seja, a partir do molde de uma cartilagem, eu tenho a formação do tecido ósseo. É o tecido ósseo que substitui uma cartilagem. Exemplo claro, gente, o nosso embrião que eu falei. Ok, gente? Aqui é só o desenho do osso mesmo. Ok, pessoas lindas? Sim. Ok. Falamos pra caramba, muito conteúdo. Exercício, eles gostam muito de quê? Eles gostam muito de comparar tecidos, tá? Eles gostam das características especiais, por exemplo, o fato do tecido cartilaginoso não ser vascularizado, tá? Eles gostam da diferença das matrizes. Ah, por que o tecido ósseo é rígido? Por que o tecido cartilaginoso não é? Eles gostam dessas diferenças, tá? Eles gostam de comparar tecidos. Então, a gente vai ficar ligado. Na semana que vem, eu vou falar do tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é o queridinho do Enem, tá? Ele gosta de histologia, o Enem, mas o tecido sanguíneo é o queridinho do Enem, porque ele pode usar em vários tipos de questões. Então, eu nem começo mesmo, porque é mais coisa, e eu gosto de falar com um pouquinho mais de calma, porque é bastante coisa que a gente pode associar a essas questões.
Ok, gente linda? Show. Show, professora. Então, vamos fazer o seguinte. A Ana já deve estar entrando aí. Para variar, eu passei da hora. E qualquer dúvida, novamente eu falei, não gostei da puxada no S. Eu estou no grupo, tá? Meu telefone está no grupo, pode mandar mensagem, tá? Novamente eu falo isso. Pode mandar, estou estudando, não consegui entender isso. Porque às vezes não, a dúvida vai aparecer na hora de resolver algum exercício. Não lembrei. Professora, pode mandar mensagem, falar, sou fulano do MEP, manda uma foto da questão, porque depende muito do contexto também, que eu posso não responder na hora, mas eu vou responder, tá? Eu com certeza vou responder. Ok, gente? Ok. Então, ó, um beijo para vocês, uma boa semana, um bom restinho de semana. Até semana que vem, uma boa aula de química aí, depois um bom descanso e que a gente tenha uma semana linda. Tudo bem que nós tenhamos uma semana linda, uns dias lindos, animados, alegres, harmoniosos e que a gente produza bastante o dia inteiro, tá bom, gente? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Já vou parar de Boa gravar. noite. Boa noite, amor. Fiquem com Deus.